E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta Que Eu Me Escondo. Olá, minha gente! Shalom, shalom, shalom! Nós estamos aqui na Rádio Canta Que Eu Me Escondo. E hoje eu vou trazer para você um tema muito especial. Qual era o nome da mãe de Davi? Antes de falarmos qual era o nome da mãe de Davi, vamos ver um pouquinho da história de Davi. Por que Davi era tão odiado pelo irmão? Por que Davi era tão perseguido pelo irmão? Uns falam que Davi era filho bastardo, outros falam que não era, outros falam por conta do Salmo 51, que Davi, ele fala ali, ele se derrama diante de Deus, confessando a sua transgressão, pedindo perdão, pedindo misericórdia, e ele fala num verso que diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E muitos pegam esse versículo para fazer de base que Davi era filho bastardo. A Bíblia diz que Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Nós vemos que Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor. E Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Levanta e vai à casa de Jessé, que eu vou te mostrar quem será o próximo rei. O interessante é que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele chama Jessé e diz assim: olha, eu quero que você venha comigo sacrificar, mas antes eu preciso que você e todos os teus filhos sejam purificados. Não é? Eles tinham que passar pelo momento de purificação. Havia assim um ritual. Jessé prontamente chama seus filhos, só que ele deixa um de lado. Se Davi era filho bastardo, esse é um motivo de ele ser excluído da família. Sabemos que Davi, ele foi ungido 3 vezes. Ele fazia a função de profeta. Então Davi consultou ao Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi fazia a função de sacerdote. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. E por fim Davi também exerceu a função de rei. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas a ungiram o rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e a todo o povo reinou por 40 anos. Davi, ele traz a alusão da pessoa de Jesus. Se Davi era profeta, possa ser que o Salmo 51 ele esteja se referindo realmente a todos que pecaram desde a fundação, quando Eva e Adão trouxe toda a calamidade, todo o pecado ao mundo por conta da sua desobediência. Agora, nós sabemos que o Salmo 51, Davi está se referindo ali ao seu pecado. Quando ele pecou com Betseba, Davi, ele não somente pecou, ele quebrou uns 4 mandamentos. Primeiro, ele cobiça, quebrou o mandamento. Segundo, Davi, ele comete adultério, quebrou outro mandamento. Davi, ele assassina um homem a sangue frio, quebrando outro mandamento. E Davi ainda mente, quebrando então vários mandamentos. É uma sequência de erros, de pecados que Davi comete para esconder uma situação. Nós vemos que nesse Salmo 51, Davi está confessando ali seus pecados, Davi está se arrependendo dos seus pecados, está arrependido, e por isso que ele também fala que em pecado ele foi concebido. Primeiro, ele cobiça, segundo, ele adultera,
Terceiro, ele se torna assassino porque ele manda matar Urias. E quarto, ele mente para esconder os seus erros. Esse salmo está acoplado nisso aí, na transgressão de Davi. Por que Eliabe odiava tanto a Davi? Aí nós vemos que, voltando para a história, quando Samuel chega na casa de Jessé e fala para ele e todos os seus filhos se santificar porque eles iam sacrificar ao Senhor, você vê que se Davi, por exemplo, nós sabemos que quantos na história da Bíblia, como Caim e Abel, Caim, ele passou a odiar Abel por conta que ele ofereceu um sacrifício qualquer. Abel ofereceu o melhor sacrifício, com perfeição, com cuidado, fazendo o melhor para Deus, e Deus atentou para o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Então nós vemos que através da rejeição, Caim fez acrescentar a inveja e o ódio no seu coração e matou seu irmão. Nós vemos a história de Jacó e Esaú. Por conta do partidarismo, a mãe gostava de Jacó, o pai gostava de Esaú. Então, essa divisão dentro da família causou contenda entre os irmãos a ponto de Jacó ter que fugir de casa e porque senão Saul o mataria, não é? Então, nós vemos que muitas das vezes a ação de uma pessoa é por conta de algum motivo. Seja um motivo de inveja, seja um motivo de rejeição, algum motivo aquela pessoa ela deixa brotar a primeira semente para depois vir a consequência de tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Por que Eliabe odiava tanto Davi? Aí nós começamos a tentar entender. Eliabe era o primeiro filho de Jessé, era o favorito, era alto, tinha um porte para a guerra, de soldado, ele tinha todos os privilégios porque era o primeiro filho. Né? E nós sabemos que a bênção da primogenitura era para o filho, o primeiro filho. E nós vemos que Davi era o último dos homens. Então, qual será o motivo de Eliabe odiar tanto a Davi? Aí nós vemos que não era por conta de Jessé ter Davi como predileto. Porque você vê que primeiro Jessé ignora a presença de Davi, é algo na história da família que ia ficar marcado. Sabe quando, vamos dizer, tem uma festa muito importante na sua família e de repente você não é convidado. Você simplesmente foi desprezado, não foi importante para aquele momento. E você vê que Samuel fala que todos os filhos teriam que estar ali, teriam que se purificar para depois sacrificar ao Senhor. Primeiro, se Jessé tinha Davi como predileto, nós vemos que já quebrou aí, porque Jessé nem se importa com Davi, nem manda chamar Davi. E não é por conta que não tinha quem ficasse com as ovelhas, não, porque quando Jessé manda Davi ver os irmãos na guerra, ele deixa alguém no lugar de Davi. Então não é por esse motivo. Ele era o último filho, o filho da velhice, era para ser o mimado, era para ser o queridinho, mas nós vemos que não é por conta disso que Eliabe passa a odiar o seu irmão. Porque Jessé também não tem Davi como predileto. Nós lembramos da história de José. José, vindo de Raquel, a qual Jacó amava demais. E esse filho, para Jacó, era tudo. E Jacó colocou ele acima dos irmãos, Jacó deu uma túnica para ele. José tinha vários privilégios. E os irmãos de José passam a odiá-lo por conta disso. Aí nós vemos o quê? A inveja. O partidarismo novamente aparece aqui. E é por esse motivo que os irmãos de José o odeiam e querem matá-lo. Jacó dá uma túnica para ele. Isso causa diferenças entre os irmãos. Então, há um motivo por conta que os irmãos de José querem matá-lo. Há um motivo porque Caim matou Abel. Há um motivo entre Esaú e Jacó, o motivo porque a mãe amava Jacó e o pai amava Esaú. Qual será o motivo que Eliabe passou a odiar Davi? Não foi por conta que Davi era o predileto. Davi não ameaçava a Eliabe porque Eliabe era o primeiro filho. Ele tinha todo o direito da primogenitura. Então, não é por conta que Jessé amava mais a Davi.
porque Davi nem foi chamado. Jessé, com certeza, ele não esqueceu de Davi. Ele achou que Davi não era importante para aquele momento, para aquele evento. Davi é o menor, não tem importância para esse evento. E nós sabemos que, por conta de Davi fazer uma função de pastor, hoje, Cristo elevou essa questão de pastor, né? Ele trouxe peso, ele trouxe honra a esse trabalho. Mas, antigamente, esse trabalho não era tão honroso, não era tão bem visto. Até porque você ficava no relento, no sol, na chuva, sozinho, solitário, no meio de ovelhas. Davi cuidava de animal, era de ovelhas. Não era um trabalho assim bem visto, popular, não era um trabalho, vamos dizer assim, elevado, de status e posições. Não, era um dos piores. Porque você vê que estava todo mundo, né, na casa de Jessé. Estava lá. Mas Davi estava ralando, Davi estava no deserto, Davi estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, cheirando a ovelha. Quando Davi é mandado pelo pai para ver o que estava acontecendo, né, na guerra, porque os seus 3 filhos, né, os filhos mais, vamos dizer, honrados de Jessé, estavam na batalha. E Jessé manda que Davi vá até eles. E onde estão os outros filhos de Jessé? Só tinha 3 na guerra. E você vê que os trabalhos mais desprezíveis, os trabalhos mais assim, era o moleque Davi que fazia. Era o Davi que fazia, não é? Os outros filhos não, estavam lá. Mas tinha 3 na guerra e quando Jessé queria alguém para fazer alguma coisa, chamava quem? Davi. E Davi, prontamente, atendendo ao pedido do pai, foi até o arraial. E quando chega lá, já escuta o gigante gritando, insultando o povo. E Davi, ele não se conforma com aquilo, porque Davi era um menino ousado, né? De gentil aparência, né? Aparentemente, ninguém dava nada por Davi, mas ele tinha um coração de guerreiro, ele tinha um coração diferenciado, um coração cheio, né, de fé, de coragem. Ele sabia que ele servia, né? Porque ele servia a Deus. Aí nós vemos que quando Davi chega e Eliabe, ele vê Davi conversando com alguns soldados, Eliabe já se revolta, já fica nervoso, já fica irado. Vamos ver o diálogo de Eliabe com Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indignou. Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha? Davi replicou. Que fiz eu agora? Por acaso sou privado até de falar? Agora eu digo, se Eliabe não tinha motivos para odiar Davi, porque ele não era o filho predileto, ele não estaria ameaçado por conta ele era o primeiro filho, então ele tinha a bênção da primogenitura. Não era por ser o predileto, não era pela beleza física, porque Eliabe superava a beleza aparentemente física de Davi. Davi era pequeno, Eliabe era alto, Davi era de gentil aparência, Davi era ruivo. E às vezes também, sabe o interessante? Que muitas das vezes a gente escuta alguém dizendo assim, mas porque Davi era ruivo, por isso que ele era filho bastardo. Aí eu volto para você e digo assim, e Esaú? A Bíblia diz que Esaú era ruivo? Então quebra essa tese que não existia ruivo em Israel. É claro, é uma exceção, é algo, vamos dizer, raro, mas existia, porque Esaú era filho de Rebeca e Isaac. Então, não vem dizer que Davi era filho bastardo por conta que ele era ruivo. Essa tese não cola, não é? Então, vamos voltar aqui. Se Eliabe odiava tanto Davi, por qual motivo? A não ser que depois da unção, não é? Todos nós sabemos da história,
que quando Jessé se reúne seus filhos, purifica seus filhos e vão adorar o Senhor e vão sacrificar o Senhor, Samuel manda passar cada um e ele já propõe no seu coração, pela aparência, ele olha para Eliabe e diz, eita, esse é o futuro rei, porque ele tem postura, ele tem posição, ele parece, sabe, é perfeito, na aparência que o povo quer, um rei, um representante. Aí Deus fala assim para ele, opa, Samuel, não olhe para a aparência, eu olho para o que está no coração. Aí passa-se todos os filhos de Jessé e Samuel fala assim, mas acabaram-se os mancebos? Aí Jessé fala, tem um menor. Só que aí tiveram que esperar, ninguém sentou à mesa enquanto o menor não chegou. Agora imagina, todo mundo esperando o menor chegar. Aí você já vê que a ira de Eliabe com certeza se acende. Porque quando ele percebe o que estava acontecendo ali e ele não foi escolhido, imagine como Eliabe se sentiu humilhado. Eliabe sentiu o seu ego ferido, né? Porque não tinha comparação dele com Davi. Ele era superior em tudo. Ninguém senta à mesa enquanto Davi não chega. E todos tiveram que esperar porque Davi ainda não havia chegado. É assim que Deus faz. Quando Samuel revela e unge Davi a rei, todo aquele ritual, talvez possa ser que a partir daí Eliabe passa a odiá-lo. Porque até então, antes, não havia motivo, a não ser que realmente Davi fosse filho bastardo. Mas a Bíblia não afirma. Se foi daí que Eliabe passou a odiá-lo, ainda há um motivo, né? Vamos ver que esse é o motivo. Eliabe odiando Davi por conta daquilo que era para ser ele, aquilo que era para ser dele. Não vemos a Bíblia em nenhum momento expressando que os irmãos de Davi o odiavam, que os irmãos de Davi o desprezavam. O único que desprezou Davi foi o próprio pai, desconsiderou como filho, num momento tão importante, num momento tão sério, único da vida daquela família, ele simplesmente foi deixado de lado. Então o seu pai o desprezou. E depois nós vemos aí no diálogo de Davi com Eliabe, o desprezo que Eliabe tinha por Davi. Possa ser que esse desprezo passou a ser por conta da unção de Davi. É claro que ele dizia que a unção era dele, o ego dele foi ferido, ele achava que era capaz para aquilo e ele não foi escolhido. Nós vemos nenhuma ligação com seus outros irmãos. Mas por que Eliabe? Eliabe era o primogênito. Ele era o filho, o herdeiro de tudo. E de repente ele vê uma situação dessa. E você vê que os outros irmãos de Davi, em um momento a Bíblia menciona, só Eliabe. Não podemos afirmar que Davi era filho bastardo. Nem por conta da cor, por ser ruivo, nem porque o pai não dava valor para ele, porque Eliabe o odiava. A Bíblia não deixa claro, a Bíblia não revela sobre este assunto, que Davi era bastardo. A Bíblia não deixa nenhuma declaração sobre isso. O que nós sabemos é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eliabe passou a odiar o seu irmão, não sei qual o motivo, talvez a partir da sua unção, ou não, possa ser que Eliabe o perseguia bem antes. Tudo que acontecia, a culpa era de Davi. E ele tinha um coração muito maldoso, o Eliabe, porque ele chegou e falou para Davi que o seu coração era maligno, mas era o contrário, o coração dele que era mau. Se por acaso esse ressentimento de Eliabe com Davi foi antes da unção, você vê quão amargo e quão maligno era o coração de Eliabe. Porque os outros, é claro, que mesmo tendo motivo, não é motivo para fazer o que fez. Mas eles tinham um motivo. Algo despertou nele o ódio, a inveja e tudo mais. Mas Eliabe, qual motivo tinha? Se ele era o filho preferido, se ele era o primogênito, se antes disso já havia divergência de Eliabe com Davi, quão terrível era o seu coração, quão maligno era o seu coração. Mas possa ser que foi a partir
da unção de Davi, que Eliabe se sentiu ferido o seu ego, né? Colocado para trás, porque ele era o primogênito. Enfim, essa história de Davi serve para nos dar bastante lição. Que você possa ser humilde, como Davi. Para finalizar aqui, até porque nós começamos esse vídeo falando que íamos falar o nome da mãe de Davi. Na Bíblia não tem o nome da mãe de Davi. Tem o nome das suas irmãs, mas não tem o nome da mãe. Tem o nome dos seus irmãos, mas não tem o nome da mãe. Mas no tratado do Baba Batra, 91, ali eles falam o nome da mãe de Davi. Nitzev Bat Hadael. Nitzev Bat Hadael. O nome da mãe de Davi era Nitzev Bat Hadael, ok? O significado do nome da mãe de Davi, Nitzev, a filha de Hadael, ok? Nitzev Bat Hadael, ok? Deus abençoe vocês. Não se esqueça de dar o seu joinha, não se esqueça de compartilhar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.